vocês se veem como um potencial influenciador para a iniciação de crianças e adolescentes no esporte? Eu acredito, porque eu vejo que o esporte mudou minha vida, né? Assim, desde muito cedo eu tive responsabilidade em questão de ter uma nota boa e também treinar certinho, estar lá todo dia, ter horário para dormir, comer bem. Então, acho que o esporte pode agregar muito, principalmente a criança e o adolescente. Hoje a criança está muito no iPad, até é difícil incluir no meio, né, de alguma modalidade. Então, eu acredito muito nisso. Acho que tem um grande potencial. Eu acho que muito também. Eu tenho um filho de 10 anos e eu vejo, ele acompanhou um pouco minha carreira, mas agora que ele pegou muito gosto pelo futebol, eu vejo que ele vê os jogadores na TV, ele quer imitar tudo. E assim com os amigos dele, a mesma coisa. Agora que eu comecei a fazer estágio com futebol também, os meninos começaram a me conhecer, saber da minha trajetória no futebol, aí passam para os pais e muitos pais vieram conversar comigo, falando que os filhos chegam empolgados em casa por ter um ex-jogador dando aula para eles. Então é muito gostoso isso e eu acho que eles se espelham muito na gente. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta específica para o Léo. Quais as melhores passagens da sua carreira e em quais clubes você obteve mais destaque? Eu acho que a melhor clube que eu mais joguei, assim, que foi melhor pra mim, apesar de eu ter sido campeão mundial pelo Inter, foi no Paulista de Jundiaí, que era um time pequeno, de uma cidade pequena, jogando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A gente foi campeão da Copa do Brasil, jogando só contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E a gente foi campeão e eu participei ativamente da campanha. De 12 jogos eu joguei 11, fiz gol na final, acabei não jogando só o segundo jogo da final porque eu me exaltei no momento da comemoração, subi no alambrado, acabei tomando um cartão amarelo, que eu tinha até esquecido que eu estava pendurado. E esse, pra mim, foi um dos melhores pontos da minha carreira, foi esse. Legal. Mais uma para o Léo, então. Como que foi a emoção quando você soube que estava relacionado para viajar com o Internacional para a disputa do Mundial lá no Japão em 2006? Não tem como descrever assim a emoção. É uma coisa que só vivendo para sentir, assim. Comparando, hoje nós estamos na época de Copa do Mundo, o Tite convocou 30 jogadores, desses 30, só 23 foram para a Copa. Uhum. Na nossa época foi a mesma coisa, foram convocados 30, eu estava nesses 30. Quando saiu a dos 23, eu não estava na dos 23, eu estava fora. E foi uma frustração enorme. Eu lembro até, eu tenho a imagem na minha cabeça, eu saindo do vestiário, alguns repórteres vindo querendo falar comigo, eu passei reto, não falei com ninguém, até nunca tinha feito isso na minha vida. O pessoal, você tá bravo? Eu nem respondi e passei reto. E faltava um jogo para terminar o Campeonato Brasileiro, eu não fui nem relacionado para esse último jogo. Já estava de férias, peguei minhas coisas, minha esposa e vim embora para casa. Eu estava fazendo um churrasco num domingo, tocou meu telefone, era de Porto Alegre. Achei estranho, quando eu atendi era um diretor do Inter, falando que um jogador tinha se machucado no último jogo, que não poderia viajar, que eu que iria no lugar dele. Aí eu falei, fala sério, você tá brincando comigo? Eu falei, não, é sério, eu não tinha nem assistido o jogo no dia anterior, não sabia que ele tinha machucado. Então foi uma surpresa, não sabia o que fazer. Aí falaram, você tem que estar aqui amanhã cedo, que você tem que provar terno, tudo, as roupas, para poder viajar na segunda. Eu fui para viajar na terça, então eu não sabia o que fazer. Para mim, não terminou o churrasco, a gente continuou comemorando, né? Mas eu não sabia o que fazer e foi uma das maiores emoções da minha vida. Muito legal. E o Barcelona, na época, tinha provavelmente a melhor equipe do mundo, né? Com craques como Ronaldinho, no auge, Eto'o e o Deco. Como que foi a preparação do técnico Abel Braga com os jogadores antes da final? A gente sabia que ia ser muito difícil. A gente ali dentro, a gente confiava na gente, né? Sabia que a gente tinha condições, porque a hora que entra em campos, são 11 contra 11 e vence quem está melhor. Mas eu acho que só a gente acreditava mesmo que a gente poderia conseguir, né? Os torcedores, os colorados talvez, os brasileiros, acho que já nenhum botava fé. Como você falou, era o melhor time do mundo. Ronaldinho no auge dele, o Deco jogando muito,
O Eto'o que você falou, graças a Deus não jogou, porque senão ia complicar bastante, ele acabou se machucando, jogou um outro atacante que não foi muito bem. Mas a gente se preparou para aquilo, né? Foi conversado muito, até nosso capitão na época, o Fernandão, hoje falecido, ajudou bastante. A preleção foi praticamente do Fernandão na época. Os treinamentos, o Abel que passava tudo, mas a hora que o Fernandão falou ali com a gente, ele falou algumas palavras que não tinha como a gente entrar e perder aquele jogo. Poderia ser a última vez, como foi, acho que a última vez que a maioria daqueles jogadores disputou um Mundial. E a gente não poderia sair dali sem aquele título. E a gente deu a vida, eu não joguei, né, mas o time, eu falo, deu a vida ali dentro de campo. O Ronaldinho, o melhor do mundo, não jogou. Anularam ele, pegava na bola, sempre tinha alguém marcando. E graças a Deus a gente conseguiu aquele título e vai ficar para sempre na memória minha e do torcedor, que até hoje, quando eu vou para lá, o pessoal reconhece, tira foto. Às vezes teve um jogo comemorativo já de 10 anos, o pessoal foi, lotou o estádio, então é uma coisa que fica para sempre e vai ficar para os meus filhos, para os meus netos e passar de geração em geração. Muito jóia.